E aí pessoal, boa tarde, tudo tranquilo, tudo na paz. Olha só, nós vamos estudar hoje, dar continuidade na realidade daquele assunto da semana passada, que a gente falava um pouquinho sobre as revoltas de 1848, que é a chamada Primavera dos Povos, as revoltas de cunho nacionalista e liberal, que eclodiram em toda a Europa. Mas hoje, especificamente, nós vamos dar continuidade ao assunto do livro, nós vamos falar sobre a unificação da Itália, tá? E da Alemanha, beleza? Então, olha só, a gente vai falar um pouquinho dessas duas unificações. Primeiro, a Itália. O que é a Itália? Os desafios dessa Itália. A Itália, só para você ter uma ideia, qual é o desafio dela para se tornar unificada? O primeiro desafio da Itália, para quem pretendesse promover a unificação, era expulsar os austríacos da Itália. Tá? Então, esse domínio austríaco. Só lembrando que a Itália é uma série de protetorados. Ela não parece com a Itália de hoje. Apesar aqui do mapa, ela não é dominada, ela tem vários reinos, lombardios, você tem aqui os estados pontifícios, você tem o reino das Sicílias. Então, a Itália ela é toda dividida. Então, você vai ter o reino de duas Sicílias, os estados pontifícios. O que é estados pontifícios? Olha, estados pontifícios são estados ligados à Igreja Católica, tá? A Igreja tinha poder, tinha prestígio político e tinha sim o seu estado, com direito ao seu exército, com direito ao domínio. Então a Itália era toda dividida em estados pontifícios, Ducado de Toscana, Parma, Módena, Reino de Piemonte, Reino de Veneza, Lombardia. E nesse caso aqui, no último reino, o Reino de Veneza, ainda tem o problema de pertencer à Áustria. Então a Áustria domina parte também do Estado italiano, certo? Professor, e o que é que tem a ver isso com aquela aula passada? Lembrem-se, houve durante o ano de 1820, 1830, 1848, que é o chamado ano da Primavera dos Povos, uma grande política liberal, nacionalista, que vai aflorar em toda a Europa, contrária à reação conservadora do Congresso de Viena, tá? E do pacto, chamado Pacto da Santa Aliança, né? Aquele pacto conservador que as nações, né, os nobres de toda a Europa, o chamado modelo absolutista, reage à Revolução Francesa e os seus princípios, os princípios do iluminismo, certo? Aí aqui é a reação contrária a esse pacto também. E essa reação tem como consequências a unificação da Itália e da Alemanha. Então aqui eu tenho dois movimentos que explicam um movimento e um grupo popular. O movimento é chamado de Ressurgimento, movimento liberal que dirigiu a luta pela unificação do país, o Conde Camilo Cavour, né? Esse Conde Camilo Cavour, ele vai ser também, depois que a Itália consegue a sua unificação mais na frente, com o rei Vítor Emanuel, que se torna uma monarquia parlamentarista, o Conde vai ser o primeiro-ministro, para você ter uma ideia de como ele vai ser importante. Então, ele é um dos líderes do movimento liberal que dirige a luta de unificação, né? Ele é o chamado de o pai da unidade italiana, o Conde Camilo de Cavour. Também tem um grupo chamado Grupo dos Carbonários, grupos populares que lutaram pela unificação, com várias influências monarquistas, republicanas, socialistas. Esses grupos aí você vai pegar mais tarde o grande aventureiro, o grande herói, vamos dizer assim, né? Na época tem essas histórias de heróis, até o momento que a Alemanha cria toda a escola histórica, que história vai se transformar a partir da ideia alemã de uma ciência mesmo, como química, física e outras, né? Pesquisa e tudo mais, mas até então havia essa história dos heróis. E aí você tem um desses heróis, que é o Giuseppe Garibaldi também, um dos lutadores para essa unificação da Itália. Pacto Ítalo-Prussiano. Os grupos que lutavam pela unificação italiana e Alemanha lutam contra o inimigo comum. Qual era o inimigo comum da Itália? Além dessa divisão em condados, dois inimigos. O Império Austríaco, que ainda dominava Veneza, né? Então a Áustria ainda dominava também parte da Alemanha, e os franceses, certo? Em 1866 assinam um pacto militar, que vai ser muito importante para a gente entender isso tudo aqui, tá certo? Então você tem a guerra
unificação do reino das duas Cecílias, chefiando as camisas vermelhas. E quem é que vai chefiar? Eu sempre falo dele, esse aventureiro italiano chamado Giuseppe Garibaldi. Um cara bem interessante a história dele. Ele unifica e ele vem parar no Brasil, porque ele luta na Revolução Farroupilha, né? Luta contra a opressão do governo regente, que na época não podia assumir o trono de Dom Pedro II porque tinha 5 anos. Lembramos que Dom Pedro deu uma espécie de golpe, né? E assinou mais tarde a abdicação, a famosa abdicação, saindo do Brasil e indo para Portugal, resolver problemas políticos e deixou o Brasil para ser governado justamente por esse período desse governo dos regentes. E quem é que vai lutar naquele momento de várias guerras que eclodem em todo o país, da cabanagem, da sabinada, da revolta dos malês e da Revolução Farroupilha? Na Revolução Farroupilha, que dura muito tempo, são 10 anos, um dos grandes, entre Giuseppe Garibaldi, né, ou melhor, entre Bento Gonçalves, Neto e outros, vai ser o Giuseppe Garibaldi, né, que até nome de cidade do Rio Grande do Sul tem, até os dias de hoje. Então o Giuseppe Garibaldi vem para cá. Depois tem um caso de amor com Anita Garibaldi, uma das personagens mais interessantes da nossa história. Então, esse mesmo Giuseppe foi o mesmo cara que vai lutar pela unificação da Itália, do Reino das Duas Cecílias. Ele chefia um grupo chamado de Camisas Vermelhas, que conquistou a capital de Nápoles. Simultaneamente, Piemonte ocupa parte oriental dos reinos pontifícios, que são estados ligados ao Papa. Beleza? Algumas pendências aqui, olha só. Vai ter também, só lembrando, em 1870, a Guerra Franco-Prussiana. A França é derrotada, né, para a Alemanha. Abre-se o espaço para a incorporação de Roma pela Itália. O novo país surgiu em 1870, sob a forma, é o ano da unificação alemã, da independência mesmo da Itália, fica com alguns reinos. Depois da Primeira Guerra, esses reinos acabariam entrando sobre o domínio também territorial, geográfico italiano, mas até então nós temos uma Itália aqui em 1870, que é a data base para a nossa unificação italiana, sobre a monarquia parlamentar e sob a tutela de um rei chamado Victor Emanuel II, e o primeiro-ministro, o conde de Cavour, que vocês viram lá, né, que vai ser um dos enfrentantes da unificação italiana. Beleza? Então, só falando da Itália, a divisão dos condados, a luta, a expulsão dos austríacos e a luta daqueles dois movimentos que são muito importantes para a gente entender um pouquinho, que é o movimento do ressurgimento e dos carbonários. Beleza? Isso é o que a gente chama de unificação italiana. Ok? Vamos para a unificação alemã? Olha só. Foi criada no ano de 1850, ou melhor, 1815, o que a gente chama de Confederação Germânica. E foi criada nessa Confederação Germânica o Congresso de Viena, que é aquela reação conservadora a todos os ideais, gente, da Revolução Francesa. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, ideais iluministas, ideais contrários ao obscurantismo, ideais que combatem as ideias obscuras, sobretudo do absolutismo monárquico, da exploração dos nobres, aquela coisa toda. Isso vai ser exacerbada mais uma vez em 1815 com o Congresso de Viena. Né? E nesse Congresso de Viena você tem o agrupamento de 39 estados alemães, né, presidido na Áustria. Lembrando que a Áustria é a mesma Áustria que domina lá a Veneza, na Itália. Tá? Então, em 1848, que é um ano-chave, a gente estudou na última aula, Primavera dos Povos, reação liberal, reação nacionalista a tudo isso que acontece na Europa. Em 1848, eclode também as rebeliões, e essas rebeliões são responsáveis por enfraquecer os projetos constitucionais parlamentaristas. Fortaleceram os grupos que defendiam a guerra contra a Áustria. E esses grupos, vocês vão ver que eles vão acabar eclodindo aqui na unificação da Alemanha. Então, se extinguem as tarifas alfandegárias entre os estados alemães, dinamizam-se as economias, tudo isso que são, na realidade, características do movimento liberal. Olha só, tarifas alfandegárias não vão ter, economias se tornam dinâmicas, abertas, né? Então é característica do liberalismo também que aparece. Guerra dos Ducados, a Prússia tomou de volta as províncias de Holstein, olha o alemão aqui, o professor no 18,
e Schleswig, tá? De populações alemãs, mas sob o controle dinamarquês. Então a Prússia tomou de volta, a Prússia, lembrando, gente, que Prússia nessa ocasião é a Alemanha. Então entendam Prússia como a Alemanha hoje, beleza? Guerra Áustro-Prussiana. Então a Áustria entra em conflito, ficando no episódio conhecido como a Guerra das 7 Semanas. Tratado de Praga. Onde é Praga, gente? Na antiga Tchecoslováquia, certo? Então fim da Confederação Germânica. Entrega de Veneza aos italianos. A Áustria começa a perder terreno. A mesma Áustria que domina parte da Itália vai perder também o seu terreno no domínio da Alemanha, né? E aí a Alemanha começa a se tornar aqui unificada, olha só. E em janeiro de 1871 assume o trono o rei Guilherme I, coroado imperador e criador do segundo Reich. Mais tarde Hitler criaria um suposto terceiro, mas o que nós sabemos é que teve o primeiro e o segundo Reich. Reich significa império alemão, então criador do segundo império alemão. Tá? A Alemanha conquista a França, Alsácia e Lorena. Alsácia e Lorena é muito interessante, vai haver uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Um dos motivos, inclusive, da Primeira Guerra Mundial é o revanchismo francês, porque a França nunca aceitou perder a Alsácia e Lorena, mas vai ser muito importante o domínio da Alemanha sobre esse território, porque vai ganhar. Era um território rico em ferro e carvão mineral. E a Alemanha, olha só, ela recebe uma indenização de 5 milhões de marcos, né? Ou melhor, de francos alemães. Marcos são suíços, aqui francos alemães. E o que acontece? Esses 5 milhões vão ajudar demais na produção de aço. E já no ano de 1900, quase a abertura aí do século XX, nós temos a Alemanha como sendo a maior produtora de aço do mundo, superando a Inglaterra, que vai criar mais tarde um sentimento de revanche, uma disputa chamada disputa anglo-germânica. Disputa essa, uma das causas da Primeira Guerra Mundial, beleza? Também vai ter que se criar uma nova história, porque a Alemanha surge como nação. Então imagine que a Alemanha, toda a cultura alemã era uma cultura muito austríaca. Então vai se criar uma nova história, era preciso encontrar, construir uma nova história. Se contrata românticos, vários escritores românticos, os chamados folcloristas da época, para você criar justamente uma fotografia alemã, da cultura alemã. Tá? E a história, minha ciência, começa a surgir, vai ser muito importante nessa época, porque a história alemã, positivista, metódica, surge nessa época. Então a história, gente, antigamente, não era igual à química, à física, ela não tem status científico, agora ela passa a ter. Vai ter um método, um critério, o historiador vai pesquisar, vai ter que ir para documentos escritos, né, verificação de material, tipo de papel, de tinta, veracidade desse material. Então se constrói a história na Alemanha. Isso nós historiadores, pelo menos a base dela, devemos aos alemães. Aqui o positivismo, que surge na época também, esse modelo historiográfico de tentar, dos folcloristas, dessa coisa toda alemã, de construir uma história alemã, vai ajudar também no surgimento do positivismo, que constitui-se uma ideologia cuja marca era a crença no progresso. A humanidade sempre caminha linearmente, né, fugindo do primitivismo, do progresso, essa coisa toda até meio preconceituosa, depois nós sabemos disso. A ciência da razão. Na geografia você vai ter Hetzel e também o determinismo geográfico. Note também que suas ideias estão ligadas ao processo de unificação, tudo alemão. Então surge uma série desses caras, né? Você vai ter aí Augusto Comte no positivismo, você vai ter Hetzel no chamado determinismo geográfico, e você vai ter na biologia, gente, o darwinismo, né? Surge na biologia o darwinismo, a evolução das espécies, e a criação da sociologia também dessa época. Então muita coisa surge graças à formação dessa unificação alemã e dessa unificação italiana. Beleza? Muito importante, porque são as bases de toda a cultura moderna até os dias de hoje. Legal? Então, estudamos unificação da Itália, unificação da Alemanha. Vão dar uma olhada no meu canal no YouTube, certo? Se inscrevam lá, visualizem o vídeo, essa aula vai estar lá, mais tarde tem atividade, ok? Cheiro no coração de vocês, saúde a todos. Fiquem na paz.